Lá em Nova York, a Brasil Week reuniu empresários, investidores, autoridades brasileiras em uma série de eventos voltados à economia e oportunidades de negócios. Visando este assunto, o nosso time conversou com o presidente do iFood Benefícios, Arthur Freitas. Ele fez um balanço sobre estes encontros e detalhou quais oportunidades são vistas pela vertical de benefícios da gigante do setor de delivery. Vamos acompanhar a entrevista. Estamos aqui para realizar mais uma entrevista na Brasil Week. Tenho o prazer de receber o Arthur Freitas, que está à frente da área de benefícios do iFood, que é uma área ali que cuida de vale alimentação, vale refeição e que tem passado por grandes transformações, né, Arthur? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro queria te perguntar sobre essa semana aqui em Nova York. Qual que é o assunto predominante entre vocês? Em que mais chamou a atenção? Essa é uma semana incrível para quem está liderando o negócio do Brasil. É uma semana que permite que você esteja em diversos lugares, em um curto espaço de tempo, consiga falar com muita gente. E a essência do nosso negócio, do iFood Benefícios, né, uma empresa de vale alimentação e refeição, que nasceu dentro do iFood com DNA de tecnologia, de inovação, ela passa muito no lado da escuta, de escutar quem está construindo o Brasil para construir cada vez mais produtos e serviços muito melhores para as grandes e pequenas, médias empresas do Brasil. Então, estar aqui é super importante por ter essa troca, por entender contexto e participar de conversas super importantes. E como vocês chegaram a conversar com empresários americanos também durante essa semana? Sem sombra de dúvida. Acho que não só americanos, a gente acaba conversando com diferentes pessoas do mundo todo, apesar de ser Brasil Week, acho que tem investidores que olham para a América Latina como um todo, e aí você tem a capacidade de falar muito com o mundo. E acho que um assunto que está muito em pauta é AI. Então, você escuta muito de casos de AI, o que está acontecendo, quais são as principais tendências. Então, tem sido super rico ter uma visão não só do que brasileiros têm para o Brasil, mas como que o mundo tem reagido à América Latina como um todo. E tem algum tema que chama mais atenção no Brasil, que os empresários estrangeiros perguntam mais, comentam mais? Eu sinto que é muito contextual, de novo. Os investidores têm olhado para negócios funcionais. Obviamente, macroeconomia sempre importa, mas quando a gente conversa, as discussões elas acabam afunilando para temas mais específicos. No meu caso, tenho falado muito como vendas B2B, né? Empresa para empresa, tem funcionado, como as empresas que trabalham nesse segmento, né, de prestar serviço, de vender um produto para outra empresa, têm atuado num cenário que tem sido cada vez mais diferente. O modus operandi das empresas tem sido desafiado cada vez mais. Como você vai conseguir ir a mercado com ferramentas que são muito mais eficientes, né? Como é que você vai conseguir chegar em mais empresas com menos esforço, com mais eficiência? Então, essa tem sido uma discussão muito rica, principalmente quando a gente fala de como vai ser o desenho organizacional das empresas, né? Como as empresas vão se adaptar e adequar a uma realidade que a eficiência é muito maior. Fazendo uma analogia até com a própria internet. Antes da internet, você tinha tarefas que eram mais braçais, né? Por exemplo, você precisava ler um livro ou buscar uma enciclopédia, depois isso foi automatizado, né? Isso adiciona uma camada de produtividade muito maior. Essa é uma analogia simples, mas isso vai ser impulsionado muito mais daqui para frente. Então, tem um novo modus operandi. E isso é o que a gente cada vez mais tenta extrair, para tentar prever de alguma forma como é que vai ser o futuro das organizações e como que isso impacta essas relações de empresa com empresa. Você diria que tem uma corrida pela inteligência artificial? Assim, a empresa que não tiver muito na ponta com inteligência artificial dentro da sua operação pode ficar um pouco atrás? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Eu vejo AI como inteligência artificial como de fato uma ferramenta. E uma ferramenta principalmente de eficiência. Você consegue adicionar eficiência e, obviamente, inteligência somados. E as empresas que não conseguirem, de fato, se adequar a uma realidade onde tem uma ferramenta que permite propulsionar muito mais o seu negócio e permitir esse negócio ser muito mais eficiente, obviamente vai perder vantagem competitiva. Então, sim, eu acho que no final das contas,
uma parte relevante das empresas tem cada vez mais estudado, tentado entender, e não só das empresas, mas da sociedade como um todo, né? Porque as pessoas começaram cada vez, ou começam cada vez mais a ter contato com esse tipo de ferramenta e a partir disso consegue perceber o impacto e o poder que esse negócio pode gerar. E Arthur, nessas conversas com investidores estrangeiros, vocês pesquisam também um pouco o que eles estão usando de inteligência artificial, quais são as ferramentas mais avançadas, e vocês têm uma área de inteligência artificial dentro do iFood? Sem sombra de dúvida. A gente conversa não só com empresários, empreendedores e investidores estrangeiros sobre o tema, mas também para os brasileiros. Acho que tem muita empresa no Brasil que está na vanguarda dessa construção. O iFood é uma delas, tenho bastante orgulho de participar disso, porque a gente pensa muito com uma mentalidade, né? Não necessariamente eu vou entender. Claro que entender os casos de uso é sempre muito importante. Entender onde você consegue aplicar, o que já fizeram, o que eu posso adaptar à minha realidade, isso é sempre muito legal, mas tem um trabalho importante de cultura, de fazer com que as pessoas entendam que hoje existem ferramentas que permitem que elas sejam construtoras, pessoas que constroem coisas. Então, antes você tinha uma necessidade de uma habilidade de escrever código para desenvolver software, e hoje isso cada vez mais vai mudar. Assim, as pessoas vão poder construir coisas não necessariamente sabendo escrever linguagens de código. Isso escala completamente a capacidade de construção dentro das empresas. Então, no iFood, a gente tem feito muito isso, empoderando a ponta. Então, não necessariamente tem uma área específica de inteligência artificial, porque, de fato, está na ponta, ela precisa ser disseminada. As pessoas, obviamente, precisam entender quais são as diretrizes para, obviamente, pensar em segurança da informação, mas as pessoas precisam ter as ferramentas nas suas mãos para poder construir, fazer com que a empresa seja muito mais eficiente e, claro, entregue mais proposta de valor aqui para os nossos clientes. Está de uma forma descentralizada, digamos assim, né, na operação. E falando sobre o seu setor especificamente, né, sobre a área de benefícios, você falou que tem uma transformação importante acontecendo, né? Qual que é essa transformação e quais são as perspectivas que você percebe para esse segmento no Brasil? Legal. O iFood Benefícios é uma empresa de vale alimentação e refeição. Então, é uma indústria tradicional que esse ano completou 50 anos, o Programa de Alimentação do Trabalhador. E é uma indústria que existe, né, há décadas e que ela tem se modernizado. Essa é uma indústria que tem se modernizado por dois grandes aspectos. Tem um primeiro aspecto que é o aspecto tecnológico. Então, hoje, existe uma capacidade maior de entregar mais valor, não só para a empresa que contrata os benefícios, mas também para o cliente e para o estabelecimento. Então, a gente, como iFood Benefícios, construiu uma lógica onde a gente identificou quais são as principais dores que esse ecossistema tem. Então, antes as empresas tinham muita dificuldade de implementar benefícios dentro das suas empresas, porque os sistemas eles precisavam evoluir, tomava muito tempo para fazer essa implantação. A gente construiu um sistema que é muito mais fácil, a gente alavanca a AI para que as empresas deixem de gastar horas e horas e horas, centenas de horas muitas vezes, para garantir que o dinheiro vá até o cartão do colaborador na ponta e trocar isso por pouquíssimas horas com poucas pessoas e garantir que esse dinheiro chegue na ponta para que os usuários consigam utilizar. A segunda dor é que antes as pessoas, os consumidores que tinham seus cartões em mãos, muitas vezes eles não conseguiam usar seu cartão. Uma questão de rede credenciada. Muitas vezes as pessoas vão aos estabelecimentos e têm que perguntar se aceita. Na lógica do iFood Benefícios, é um cartão bandeirado. Então, ele automaticamente é aceito por a grande maioria de estabelecimentos comerciais no Brasil, obviamente controlando o código do estabelecimento, ou seja, a gente sabe que aquele estabelecimento é um supermercado ou um restaurante e, portanto, é permitida a utilização. Então, as pessoas não têm essa preocupação em utilizar. E para o estabelecimento, a taxa de desconto aqui para o estabelecimento é uma taxa de um cartão, então muito abaixo do que o mercado praticava no passado. Então, essa é a transformação tecnológica disso permite com que as empresas tenham serviços cada vez melhores. E tem um outro ângulo que é uma mudança regulatória. Então, recentemente teve um decreto presidencial no fim do ano passado que faz com que as taxas cobradas aos estabelecimentos sejam muito parecidas, que tenham um limite, e que a operação de cartões de benefícios seja de arranjos abertos, ou seja, de cartões bandeirados. Portanto, os cartões vão ser aceitos em todos os lugares, as pessoas vão conseguir usar muito mais seus benefícios
E os incentivos comerciais que muitas vezes deturpavam essa construção de produto vão ser muito mais equalizados. Então, é um caminho que o governo tem investido muito em construir um programa cada vez melhor para o trabalhador brasileiro. E do ponto de vista das empresas que utilizam esses benefícios, né, e do ponto de vista de recursos humanos, por exemplo, quais são os benefícios de ter esse tipo de cartão? Qual é a diferença entre o que acontece hoje e o que acontecia no passado? O cartão, o programa de alimentação do trabalhador, ele tem suas diretrizes e ele permite que as empresas que dão um vale alimentação e refeição, eles têm alguma dedução fiscal. E para o colaborador isso é muito importante, porque garante que o colaborador receba dinheiro para comida, para um tema tão importante e central na vida das pessoas. A mudança ela vai muito menos no sentido do produto em si, né, da essência do negócio, e ela vai muito mais no como. Então, de novo, era um produto que existia uma dificuldade de ser usada. Então, você tem um benefício que é seu e você tem uma dificuldade de utilizar. Agora vai ser cada vez mais fácil utilizar o seu benefício e, além disso, a gente vai adicionando cada vez mais valor a essa lógica. Então, os colaboradores que têm os cartões do iFood Benefícios, eles têm uma série de vantagens. A gente consegue usar a nossa rede de relacionamento dos restaurantes e os restaurantes dão desconto para aqueles usuários que têm aquele cartão. Então, as pessoas conseguem comer de uma forma mais barata, conseguem manter o Vale Alimentação durando muito mais ao longo do mês, porque esse também era um problema, o Vale Alimentação ele acaba muito rápido, e as pessoas conseguem estender cada vez mais a vida útil do Vale ao longo do mês. Então, essa tem sido uma transformação importante, as empresas têm entendido essa dinâmica e têm optado cada vez mais por empresas como o iFood Benefícios, que são empresas que estão reconstruindo ou construindo e modernizando esse setor. Você falou bastante sobre inteligência artificial, sobre tecnologia. Eu queria entender como as empresas brasileiras da economia digital se posicionam nesse mercado global que é tão competitivo hoje. O Brasil é um país que é um país quase que continental e ele tem diferentes realidades, né? Você consegue identificar diferentes realidades e tem muita oportunidade. Então as empresas nativamente digitais estão inseridas nesse mundo, elas têm muita capacidade de se adequar às diferentes realidades no Brasil como um todo. Então customização é um tema sempre muito importante para ser discutido e cada vez é mais permitido por AI. Você consegue ter muito mais eficiência e eficiência até de custo para conseguir customizar as diferentes experiências que você vai trazer para os seus clientes. E isso, num aspecto global, é super interessante, porque as empresas brasileiras de tecnologia são muito resilientes, porque elas vivem num contexto complexo de mercado, país. Isso é sempre muito bem visto. Então, eu vejo muito investidores e empreendedores estrangeiros querendo entender como funciona essa realidade dessas empresas de tecnologia no Brasil, como é que elas operam e tentar pegar um pouquinho dessa mentalidade. E o cenário macro brasileiro, as complexidades do Brasil são muito citadas aqui, por exemplo, na Brasil Week? Eu acho que elas são citadas, mas o que eu sinto eu sempre sinto conversas muito positivas de caminhos positivos que o Brasil pode tomar daqui para frente. Então, no final das contas, eu acho que é uma conversa sempre muito olhando para frente, num viés de como que a gente constrói mais Brasil, como que a gente faz Brasil ser um país cada vez melhor e mais eficiente. Eu acho que tem muita coisa. Acho que esse é um momento único na nossa história moderna, porque ele embaralhou as cartas e permite com que as empresas e, obviamente, os países consigam se remoldar numa nova realidade. Antes era muito difícil você construir um negócio, por exemplo. Você precisava levantar capital, você precisava contratar N pessoas. Hoje as coisas ficam mais fáceis, porque hoje você, dentro da sua casa, você consegue construir um produto, testar ele de forma rápida, com muito pouco dinheiro, consegue ir a mercado e entenda que isso muda completamente a dinâmica da economia do país como um todo, de todos os países. Então, acho que a gente está nesse momento, e essa é uma discussão super que acontece bastante aqui ao longo das conversas, que é justamente isso. Poxa, estamos num momento único, como que a gente garante com que as pessoas, as empresas, entendam que esse é o momento, que elas precisam ser cada vez mais letradas nesse assunto e, a partir daí, reconstruir ou construir de uma forma cada vez melhor essa nova realidade que está chegando.
Certo. Arthur Freitas, muito obrigada pela entrevista, por essa conversa com a gente aqui na Brasil Week, e espero que esses assuntos surjam cada vez mais e que o Brasil também, né, a gente consiga trazer aí esse assunto de economia digital também num aspecto mais global também. E eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui na Brasil Week e levar um pouquinho mais do iFood, do iFood Benefícios e do Brasil para o mundo todo.